Vamos lá, meninas. Tá ao vivo já, né? Não, ainda não, ainda não. Ok, acho que estamos ao vivo. Sim. Sim, Estamos ao vivo no ok, Facebook. ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professoras. Carolina, boa tarde, bem-vinda. Olá, pessoal. Olá. Olá para todos que estão aqui pelo Zoom ou que estão pelo Facebook assistindo a gente. Mais um seminário Isso, da associação. com certeza, né? Então, vamos dar início? Estão prontas? Então, dando continuidade aos seminários organizados pela APPF, hoje nós temos a participação das professoras Patrícia Ribeiro e a professora Luciana Faria, focando na vertente do ensino do português como língua de herança, né? Bem, a professora Patrícia Ribeiro, ela faz parte do time de professoras do Centro Cultural Brasil-Finlândia, atuando no ensino de PLE desde 2007 e no ensino de PLH desde 2008. A Patrícia é mestre em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é aluna do programa de doutorado em Estudos Linguísticos da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Patrícia também é a primeira vice-presidente da Associação de Professores de Português na Finlândia e, desde 2015, colabora com o principal festival infantil multicultural da Finlândia, o Colibri Festivale. A professora Luciana Faria é formada em Português, Inglês e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem licenciatura e mestrado em Linguística aplicada pela mesma universidade e atualmente faz um curso de formação de professores na Universidade de Ciências Aplicadas Haga Heller. A professora atuou por quase 10 anos no ensino de português e inglês no Brasil. Há 2 anos trabalha na Finlândia ensinando português como língua estrangeira e como língua de herança também. Luciana também é segunda vice-presidente da nossa Associação de Professores de Português na Finlândia. Bem, o seminário de hoje é intitulado Da Teoria e à Prática, um panorama das principais pesquisas sobre contato entre línguas no ensino de LH e um resumo de como esse contato afeta o trabalho do professor, tem por objetivo analisar as descobertas de pesquisas recentes que se dedicaram a descrever as principais características da gramática da língua de herança, ao mesmo tempo em que propõem um desdobramento dessas teorias em conhecimentos práticos que podem servir como ferramentas para que o professor planeje as suas aulas. As professoras também apresentarão propostas de atividades a serem desenvolvidas com o objetivo de reforçar os aspectos da gramática portuguesas mais suscetíveis às variações em contexto de LH. Professora, boa sorte para vocês e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Helena. Patrícia, seu microfone. Obrigada. Isso. Vamos começar compartilhando, então, nossos slides. Isso. Pronto. Está vendo? Pois é. Estou vendo, está funcionando direitinho. Ótimo. Então, acho que eu começo, né, Lu? Sim. Vamos lá, então. Vocês já viram o título e é um prazer imenso estar aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências e as nossas leituras também. Vai ser um momento em que vamos aqui aprender e discutir juntos, né? E é interessante ter esse espaço aqui para a gente poder trocar ideias e discutir. Então, para analisar essas descobertas recentes, eu trouxe aqui 3 artigos para vocês, que na verdade funcionam como uma síntese e um resumo de várias outras pesquisas. Então, esses artigos
Dentro deles, vocês podem encontrar dados, podem encontrar referências bibliográficas para vários estudos diferentes, e, de repente, algum deles pode acabar respondendo aí os seus anseios, as suas dúvidas, né? Então, é um resumo bem interessante desse panorama das pesquisas. E a gente vai tentar falar de uma maneira que seja acessível a todos, porque a gente sabe que nem todo mundo tem formação na área de linguística ou de ensino de línguas. Muitas pessoas estão trabalhando com o ensino de língua de herança, às vezes dentro da sua própria intuição, seguindo a sua intuição, são educadores, são pedagogos ou pedagogas, são pessoas da comunidade. É uma tarefa de todos nós, né? E é uma paixão, eu vejo, de todos nós também. Então, uma das funções assim dos educadores é transformar o conhecimento para que seja acessível a todos, né? Isso também dos pesquisadores, de todos nós. Então, a gente vai também, ao mesmo tempo, propor atividades para tentar ajudar nessa reflexão do ensino da língua de herança. Se você chegou até aqui, provavelmente você sabe o que é uma língua de herança, é essa língua que se fala muitas vezes em casa ou em alguma comunidade linguística, sendo que essas pessoas estão fora do seu país de origem. Elas receberam essa língua como herança do pai, ou da mãe, ou dos pais, ou da família, ou então elas viveram num outro país durante muito tempo, e aí a criança nasceu naquele país e depois se mudou, e traz consigo a herança daquele país onde ela viveu. Então, é nesse contexto que a gente vai analisar essas descobertas agora, então, da língua de herança, que também às vezes recebe o nome de língua de casa, ou então língua materna, porque também é uma primeira língua, é a língua que se recebe, tem várias nomenclaturas. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Vou falar, então, do primeiro estudo. Lu, pode ir para o próximo slide? O primeiro estudo, ele é muito interessante, é de 2013, é um estudo bem longo, estou aqui com um artigo na mão, são muitas e muitas folhas de análises, daquele para a gente ler e sair anotando, sabe, em cada folhinha, as coisas que a gente pensa. Então, é um estudo de 3 grandes pesquisadores, Elabaz Ben-Maimon, Sylvia Montreux e a Maria Polinsky, que faz um resumo, é uma síntese mesmo, um artigo apresenta várias pesquisas, sabe? E essas pesquisas todas baseadas em dados coletados, então são dados reais coletados de falantes de herança, e em várias partes do mundo, então é de várias línguas diferentes, tem sobre russo, inglês, espanhol, sueco, enfim, são várias línguas mesmo, e aí eles vão fazendo uma síntese de quais aspectos vão aparecer, né? Então, por exemplo, ela vai juntar todos esses dados, eles, né, todos esses pesquisadores, e tentar observar como funciona, então, o que tem em comum na gramática da língua de herança. E aí, língua de herança sendo usada de um sentido mais geral, as várias línguas de herança, mesmo com todas as suas diferenças, nas suas estruturas, algumas características são semelhantes. Você pode ver essas características no nível semântico, sintático, morfológico, vários níveis, né? Fonológico. E eles identificaram, coletando vários estudos, que algumas categorias gramaticais elas seriam mais vulneráveis à mudança, isso é, a sofrer alguma variação quando a língua é adquirida nesse contexto que a gente chama de herança, que você está fora do país de origem e que você aprende a língua em outras circunstâncias, né? E aí, o estudo cita, por exemplo, que quando você fala da questão da morfologia, é um pouco diferente da fonologia e da fonética, que parece ser uma categoria, uma parte da gramática, um aspecto um pouco mais resistente. Normalmente, a criança que ouviu a língua, depois de um tempo, ela já reconhece os fonemas daquela língua, ela já é capaz de produzir os fonemas de uma maneira mais natural. Mas, é claro, uma parte da gramática que é preservada, é um pouco mais forte, mas quando você tem uma exposição, né? Vai depender muito, né? E nem sempre a pronúncia da criança vai ser igual à pronúncia de um nativo. Se ela fala língua de herança, nem sempre vai ser igual. E não tem que ser igual, os contextos são diferentes, mas, em geral,
a pronúncia é uma parte que se preserva e você reconhece bem a língua e a criança tem um domínio, mesmo às vezes com pouco conhecimento da estrutura gramatical em si, mesmo com pouco ensino formal, se ela ouviu, ela consegue falar, né? Então, é muito importante a exposição à língua, é claro, e a idade também, como eles citam aqui no estudo, quanto mais cedo, mais a criança vai absorver todo aquele conteúdo da língua, né? Inclusive, tem uma hipótese de Kuhl, de 2005, que é a hipótese do Native Language Neural Commitment, que seria o nosso sistema neural mesmo, vamos dizer assim, é focado, né, nessa primeira língua. Digamos que a gente está com esse sistema todo aberto para receber a primeira língua, e aí a gente absorve muito, 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 e depois de um tempo, se essa língua deixa de ser tão usada, o nosso sistema neural passa a economizar seus recursos nessa língua para focar no que vem depois, né? Mas essa fase em que a gente está com todo o sistema aberto e sensível é uma fase muito importante, chama onset, essa fase onde você recebe pela primeira vez a língua, você entra em contato com a língua, e se for muito cedo, isso é muito bom, é muito importante. No artigo eles falam um pouquinho mais sobre essa fase e sobre essa questão dos recursos neurais que o próprio cérebro vai utilizar para aprender uma língua, e de como se isso é interrompido e depois, só depois de muito mais velha, a criança vai ter contato com a língua, vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, mas vai ser mais difícil, e aí você vai ter mais interferências, mais variações, né? Mas, em geral, a parte de fonética e fonologia não é uma parte assim tão preocupante. Já a morfologia, que entra junto à morfossintaxe também, que é essa parte, por exemplo, de concordância nominal, por exemplo, também a concordância do artigo, do gênero, flexões em geral, são muito sensíveis à mudança. Elas são muito, como eu posso dizer aqui, vulneráveis mesmo, principalmente nesse contexto da língua de herança. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que contextos são esses? Que contexto é esse? E que variações são essas, né? Então, para citar mais algumas aqui, ó, o uso de preposição também pode ser bastante problemático, a escolha dela, porque aí varia muito também a forma de expressão de uma língua para outra e pode ser complicado. Concordância nominal, como eu falei. No caso dos verbos, às vezes a concordância verbal ela é vulnerável, mas reconhecer o verbo é uma coisa que é bem natural e fácil para a maioria das crianças que têm essa exposição à língua. Reconhecer o verbo, saber que ele é um verbo, que ele deve ser flexionado, mas agora fazer toda a concordância, isso já pode ser um pouco mais complicado. Então, aprender, por exemplo, o imperfeito e o perfeito, essa diferença do passado, pode ser mais complicado. Então, vai ser fácil o aluno de herança falar eu fiz, eu comi, aprender o perfeito e acabado, porque é uma coisa muito conectada até com a vida real dele, como o artigo também cita, né? Elementos da vida real ajudam em alguns aspectos da gramática. Agora, quando você diz eu fazia, e que tem formas diferentes de expressar isso em várias línguas, nem todas vão ter o imperfeito, isso já vai gerar um pouco mais de variação e de dificuldade na expressão, né? Então, essas coisas são importantes o professor ficar atento, saber que existe isso, que isso faz parte do processo de aprendizagem da língua, ou de aquisição, como a gente diz, da língua de herança. Não é uma coisa que é fruto do seu trabalho que não está sendo bem feito, porque o professor logo pensa, poxa, não estou ensinando bem, ou por que o aluno repete e continua fazendo isso? É natural do processo. E conhecer esse processo é o primeiro passo para você ir transformando, né? Então, vamos para o próximo slide. Então, a gente vê que começa a ter uma forma essa gramática da língua de herança, e alguns fatores vão contribuir para essa forma. Por exemplo, a gente vê que no contexto de herança, a forma de que a criança adquiriu a linguagem, a língua, pode mudar muito. Algumas adquiriram falando só com uma pessoa da família, outras com várias pessoas. Algumas crianças têm uma comunidade linguística muito pequena no lugar onde ela vive, então tem pouco contato com a língua. Algumas crianças aprenderam com um pai ou uma mãe que nem sempre falava aquela língua. Às vezes falava duas línguas com a criança. Então, depende muito da forma
ou às vezes até os pais falavam uma variação daquela língua que não é próxima da língua padrão. Então vamos pensar, por exemplo, no contexto do Brasil, que a gente tem aquela língua padrão, que é que ensina na escola. De repente, a família da criança fala uma variação regional, uma variante regional, que é um pouco diferente, e ela já pegou algumas questões ali diferentes daquela variação, o que é ótimo, que é a língua da família, não tem problema, mas ela pode apresentar diferenças em relação ao falante nativo, que além da sua variante regional, foi para a escola e aprendeu a língua padrão, a língua da escola. É claro que ele vai ter um desempenho diferente se ele teve um ensino formal. O aluno de herança muitas vezes não tem essa oportunidade, né? Outra coisa que pode acontecer é o atrito linguístico, que a gente chama, que quando a criança teve uma exposição que não foi suficiente, e aí ela pode, aos poucos, ir perdendo alguns aspectos da língua que ela dominava antes, mas foi muito pouco. Então, por exemplo, a concordância pode ficar um pouco mais difícil, ou o gênero, porque ela foi exposta por um período curto, e logo depois deixou de falar a língua por alguma circunstância da vida, né? Uma mudança que aconteceu. Então, essa aquisição ela foi meio que interrompida. Nesse texto de 2013, os autores chamam de aquisição incompleta, mas depois esse termo foi um pouco questionado, porque não necessariamente é incompleto. O que é incompleto? Então, a língua que a criança está falando é incompleta, pode gerar uma série de preconceitos também em relação à língua de herança, e agora a gente pensa que essa palavra incompleta talvez não deveria ser usada nesse contexto de estudos linguísticos, né? Então, digamos que a aquisição parou, foi interrompida num momento que era muito recente ainda, e aí a criança pode perder a capacidade de expressar algumas coisas naquela língua, né? Também pode acontecer a transferência linguística, que é quando a língua dominante, aquela língua do local, da escola, ela acaba sendo muito forte, muito presente, e características dessa língua dominante começam a ser também colocadas na língua de herança, né? Então, a influência da língua mais forte ou da dominante na língua de herança, que nesse ponto da vida da criança pode acabar ficando um pouco mais fraca, precisa de mais reforço, né? Para que a criança tenha realmente as ferramentas para usar a língua, né? Então, a transferência linguística acontece bastante também, e às vezes a própria mudança na vida da criança, nessa exposição à língua que ela tem em casa, né? De repente ela vivia numa casa com uma pessoa que falava aquela língua de herança, mas houve alguma separação do casal ou na família, e ela deixou de ter contato, ou tem pouco contato, menos contato com aquela pessoa, então ela vai aos poucos perdendo a exposição, tendo menos exposição, e isso pode gerar também variações no uso da língua, né? Então, esse artigo, ele é muito, muito preciso. Eu fiz um resumo aqui que não dá para falar tudo, né? Vocês vão ter que ler mesmo, porque ele vai parte por parte, fala do léxico, fala da semântica, morfossemântica, fala da estrutura, é muita teoria também. É um artigo para você ler várias vezes. A primeira vez você não vai entender tudo, então depois você vai lendo de novo. Mas eu recomendo muito, depois vocês vão ver na nossa bibliografia, tá? Agora eu vou passar para um outro artigo que, na verdade, retoma todas as ideias já faladas nesse primeiro. Uma das autoras é até a mesma, né, que é a Polinsky, é a mesma, e depois fez com Skontras. E é muito interessante, é mais recente, de 2019, e ele também vai recuperar toda essa ideia de falar de um modelo, como é essa gramática da língua de herança, né? E fala também dessas áreas vulneráveis e o que é mais resistente no sentido de forte, que partes da gramática são mais robustas e fortes, e a gente vê que continuam, né? Mas eu vejo que a ênfase mesmo acabar mostrando mais o que muda, o que é vulnerável, e dá os passos iniciais para um modelo, que como é essa gramática de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, através dos dados, observa-se que o falante de herança ele evita estruturas que são ambíguas, porque ele não sabe muito bem se usa uma opção
ou a outro. Tenta simplificar um pouquinho mais a língua, né? Tenta dizer de uma maneira um pouquinho mais direta. Então, eles também não gostam muito de usar irregularidades, tentam buscar uma regularidade na língua. O que sempre aparece? Só que a língua portuguesa é cheia de exceções, né? A gente sabe disso. E a gente, como falante nativo, já sofre com as exceções. Imagina quem aprende a língua fora do contexto original, né? Então, essas irregularidades, elas são mais difíceis ainda para o falante de herança captar, né? E algumas estruturas contraídas, na verdade, elas são preferidas. Então, quando você tem estruturas mais simples, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar nos verbos no tempo composto, talvez alguns vão ser mais complicados, vão preferir os simples, vão preferir, ao invés de todas as possibilidades que a gente conhece, eles vão se focar em algumas para expressar em... Isso acontece muito, às vezes até na parte de léxico também, né? Muitas vezes eles tendem a usar um vocabulário mais restrito, porque é aquele que domina, e aí é aquele que se repete. Se você quer ampliar esse vocabulário, ampliar as estruturas que o aluno usa, você tem que realmente promover esse ensino, né? Você tem que realmente fazer com que isso seja uma coisa trabalhada para crescer, dar um foco para essas questões que não são tão óbvias e que são muitas opções que a língua tem, né? Ok, mais um. Aqui tem no próximo slide tem uma citação desse artigo, que também é um artigo bom, assim, bem denso de informação, porque ele é um pouco mais novo, né? Então, eu recomendo também que vocês leiam e vão marcando tudinho. Mas essa citação é interessante porque mostra um pouco como que é esse modelo de gramática. É uma gramática que parece que está perdendo um pouquinho formas específicas de concordância. A concordância fica um pouco mais simples, vamos dizer assim, né? Ou às vezes mais geral, em vez de fazer, como a gente vai mostrar aqui com o artigo, né? O uso de todas as formas do artigo, definido, indefinido, o aluno muitas vezes pode optar por não usar artigo. Então, ficar mais simples. Aí você não precisa concordar o artigo com o nome, né? Você não precisa saber que o nome é masculino e concordar, você usa uma coisa só e está mais tranquilo, né? E também, por exemplo, as várias formas de número, né, no verbo, você pode usar mais só a terceira pessoa, que é mais simples, não usar as outras. E, na verdade, essa transformação, se você for pensar bem, os estudos mostram, ela é muito comum em várias línguas, é a variação linguística mesmo atuando. Várias línguas, ao longo dos seus anos, também sofreram transformações que simplificaram um pouco da sua estrutura. Então, uma hipótese também é que o contexto de herança acabe acelerando esses processos que são naturais de transformação da língua. Toda língua, como a gente costuma dizer, que as línguas são vivas e que vão se transformando com o tempo, né? Então, talvez, no contexto de herança, uma hipótese é que essa transformação aconteça muito rapidamente, né? No próprio contexto de aprendizagem da língua, porque são vários fatores aí interferindo nessa aquisição. Mas então isso significa que a língua de herança, a gramática da língua de herança, ela é mais pobre ou ela é incompleta? Não. Aí você tem um outro artigo muito interessante, que está no próximo, pode passá-lo, que é da Kupich, Tanya Kupich e Jason Rothman, que vão justamente criticar um pouco essa ideia de incompletude ou de erro e mostrar que, na verdade, é um registro da língua, é mais um registro da língua, é mais vamos dizer assim, uma variação que a língua sofre, mas é uma língua que, se a pessoa tem essa língua e ela usa essa língua, ela é perfeita e completa para aquele falante. É claro que, se ele quiser expandir seu contexto de uso, aí ele pode estudar num contexto formal. Esse texto é muito interessante, que ele analisa estudos e mostra que, quando a criança tem acesso ao estudo formal da língua, dentro de um currículo, e a variante culta também, a diferença do falante de herança para o falante nativo é muito pequena. Ou, às vezes, não tem diferença praticamente. O falante de herança consegue ter uma performance como o nativo tem
né? Então, além, é claro, da exposição, que eu acho que aparece em todos os estudos, como uma coisa muito importante, tem que ser muito, ouvir muito a língua em várias formas diferentes, em mídias diferentes, em contextos diferentes. Outro fator que pesa muito é o ensino formal. Então, dar a essas crianças a oportunidade de estudar formalmente a língua é como oferecer a elas a oportunidade de chegar mais próximo do registro chamado nativo, né? Não necessariamente é uma coisa que é necessária, mas é uma ferramenta que a gente vai estar dando para essa criança, porque ela pode querer usar essa língua no futuro em outros ambientes, que não seja só a sua casa, né? Ela pode usar profissionalmente. Nós sabemos hoje em dia que língua, ela é poder também. Ela é poder de influência, ela é poder de atuação no mundo, ela é uma ferramenta muito importante. Então, e a gente vive num mundo hoje em dia globalizado, multilinguístico, então oferecer essa ferramenta para o falante de herança é muito importante, né? Então, por isso que a gente pensou também em conectar com a sala de aula agora, né? Sabendo de todas essas questões, né? Aí agora a Lu vai mostrar para a gente como que a gente pode transformar isso tudo em prática. Isso aí, Patrícia, muito, muito legal, muito interessante a sua fala. Eu acho que dá para o professor ter um panorama, né? Ter uma visão bem bacana do que tem se pesquisado mesmo ultimamente em termos de português como língua de herança e dessa questão que você falou, a influência da língua dominante, né? Nesse processo de aprendizagem, né? Mas como você também colocou, a gente está aqui falando, né, dentro da associação, dentro desse espaço aqui, para professores, né? E a questão de todo professor, e como professora também de português como língua de herança, a questão é como é que a gente transforma isso, essas pesquisas acadêmicas, que são super importantes, claro, mas como a gente transforma esse material, esses dados, em exercício, em atividade. Essa é a questão para todos nós. E, claro, como você colocou, tem muitos aspectos da língua que são propensos, né, que são a resistência, né, no processo de aquisição ou de aprendizagem, mas a gente selecionou um aqui por hoje, que é o tópico gramatical de artigos definidos e indefinidos, para dar um exemplo de como a gente pode transformar isso em atividade, né? E aí eu destaco aqui uma citação que diz que os artigos definidos e indefinidos são uma área de resistência na aquisição ou na aprendizagem de português como língua estrangeira, persistindo desvios nos seus usos, mesmo em aprendentes em fases mais avançadas. Então, quer dizer, mesmo falante de português como língua estrangeira, já no nível B2, por exemplo, né, que é um nível avançado, tende a confundir ou cometer alguns desvios, né? A gente vai tentar evitar a palavra erro, né? Mas cometer alguns desvios no uso dos artigos definidos. A gente está falando daquelas palavrinhas a, o, uma. E eu tirei essa citação de um estudo de Lopes e Martins, são duas pesquisadoras da Universidade de Coimbra, e elas estão focando nesse artigo a discussão em torno do português como língua estrangeira, mas como a própria Patrícia aqui trouxe para a gente sabe que esse é um problema, essa é uma questão também para o português como língua de herança, né? Também para essas crianças, enfim, adolescentes, essas pessoas que estão aprendendo português no contexto estrangeiro, não no contexto do país falante de português, né? E, em especial, na Finlândia, as crianças que aprendem aqui na Finlândia português como de língua de herança, o uso dos artigos tem se mostrado, né? A gente fala agora como da nossa experiência, tem se mostrado uma questão também de resistência, né? Principalmente porque no finlandês não existe artigo. Então, se a gente pensar nessa questão da influência do finlandês, que é a língua dominante, né? É a língua local principal, as crianças que aprendem português aqui têm sim uma grande resistência em aprender a usar os artigos definidos, os artigos indefinidos, né? E então, a gente, nesse estudo, né, Lopes e Martins, elas vão categorizar, elas vão descrever algumas situações em que os falantes, os aprendizes, né, de português como língua de estrangeira, e eu acrescento como língua de herança também,
quais são os tipos de desvios, né, que eles geralmente cometem, geralmente fazem em relação ao uso dos artigos definidos e indefinidos. Então, tem situações que o aluno, por exemplo, omite, que ele vai fazer uma omissão do artigo quando ele não deveria, né? Uma omissão indevida do artigo com nomes próprios, com nomes de lugares, com nomes de festas, por exemplo. Tem situações em que a pessoa vai adicionar também devidamente aquele artigo, em casos em que o falante nativo, por exemplo, não adicionaria, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né? Gosto de animais, é uma ideia genérica, uma ideia indefinida. E aí o aprendiz português de língua estrangeira, português como língua de herança, vai falar gosto dos animais, querendo dizer gosto de animais nessa ideia geral, como gosto de livros, gosto de cantar, enfim. Vai ter casos também em que ele vai adicionar também de forma indevida o artigo, quando não há informação disponível. A gente sabe que o artigo definido geralmente está relacionado ao uso de nomes definidos, que já são conhecidos do contexto, né, dos participantes do contexto. E muitas vezes a pessoa acrescenta o artigo indefinido, querendo dar uma ideia de indefinição, ou seja, é um desvio. E tem casos também que esse falante vai substituir o artigo definido pelo artigo indefinido. Enfim, as autoras descrevem outras situações e dão muitos exemplos interessantes também de como esses erros, esses desvios, não erros, acontecem no dia a dia, né? Nos materiais que os alunos vão produzindo, enfim, oralmente ou na forma escrita. As duas autoras vão ainda propor algumas estratégias para o ensino desses artigos, e elas vão falar nessas 3 primeiras aqui, né? Uma delas a Patrícia comentou, inclusive, que é a exposição máxima a input nativo autêntico na língua-alvo, quer dizer, colocar aquele aprendiz o máximo exposto à língua que a gente está querendo que ele aprenda. A gente está falando no caso do português. Então, expor ao máximo essa, vou falar criança, a gente aqui tem no nosso contexto Finlândia, a maioria são crianças, né? É de crianças. Então, expor essa criança ao português, né? Seja em oficina, seja para brincar, em momentos de brincadeira com outros colegas, seja, enfim, ouvindo música em casa, seja fazendo uma videoligação com os parentes do país, enfim. Isso tudo colabora bastante para o aprendizado da língua e, no caso, a gente está falando aqui dos artigos também. Criação de oportunidades de output comunicativamente relevantes. Então, quer dizer, criar oportunidades para que esse aprendiz possa falar, possa escrever, possa se comunicar naquela língua também. Isso é muito importante. Fornecimento de diferentes formas de feedback corretivo aos aprendentes. Então, quer dizer, é importante para o professor também dar um feedback, também mostrar para o aluno, né, que ele está aprendendo, e sempre de uma forma positiva para incentivar esse processo. E eu acrescento aqui que é importante também a gente propor, né, atividades que vão fazer o que a gente chama de desenvolvimento metalinguístico. E aí algumas pessoas podem estranhar o nome, né, e pensar, o que é isso? Tá difícil, né? E na verdade é mais fácil do que o nome, o assunto é mais fácil do que parece. São exercícios, atividades, enfim, que possam despertar a atenção consciente do aprendiz para aquelas estruturas gramaticais. É o tal do pensar sobre o pensar. No caso, a gente está falando de pensar sobre a língua, né? Então, a gente quer que se proponham atividades que o aluno pense sobre essas estruturas, no caso, os artigos, e o que ele pode fazer com esses artigos. Se eu uso o artigo aqui, o que acontece? Se eu uso o artigo ali, o que acontece? Tem um efeito diferente? Não tem um efeito diferente? Então, pensar dessa forma é pensar de uma maneira consciente, né? É o que a gente fala de despertar da atenção consciente, é o tal do desenvolvimento metalinguístico, né? E isso é muito importante para a aprendizagem da língua. E aí, a partir desse contexto, desse lugar, né, de desenvolvimento metalinguístico, de pensar sobre a língua, pensar sobre as estruturas da língua, de pensar o que fazer com a língua, né?
eu trouxe aqui um outro artigo da professora Jane Correia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ela fez um estudo, né, também um estudo, um resumo, né, a partir de outros estudos, de tarefas, o que ela chama de tarefas de mensuração da consciência metasintática, né, para elaboração de exercícios. Então, ela propõe alguns exercícios, algumas atividades, por exemplo, atividades de julgamento, atividades de correção, para que se o professor, o pesquisador, tenha uma ideia, tenha uma noção, né, do quanto aquele aluno tem consciência metasintática, tem consciência das estruturas sintáticas da língua, né? A gente propõe hoje aqui que a gente pegue essas tarefas para transformar em atividades para ensino do uso dos artigos, né? E aí eu selecionei, dentre todas as tarefas que a professora Jane Correia coloca, eu selecionei as tarefas de julgamento, as tarefas de correção e as tarefas de completamento ou produção, né? O que são as tarefas de julgamento? Consiste em você apresentar para o aluno uma lista de frases para que esse aluno apenas e simplesmente avalie e julgue, né, se elas são frases aceitáveis, se elas são frases inaceitáveis. E aí a gente tem um exemplo aqui de como transformar isso numa atividade. Propomos que seja uma atividade oral, mas obviamente o professor decide se essa é uma atividade oral, se vai fazer uma atividade escrita, se vai fazer uma atividade de leitura. E aí nós pegamos, por exemplo, algumas frases de alunos nossos aqui, né, para transformar em exercício. Então, vejam lá, o que você acha das frases abaixo? São aceitáveis? São inaceitáveis? É esse o único exercício que o aluno tem que fazer. E aí você tem as frases. A família da professora mora em Rio de Janeiro. A praia mais famosa do Rio de Janeiro é Copacabana. Para a entrada, eu quero porção de coxinhas. Então, reitero que todas essas frases são frases de pessoas que estão aprendendo português aqui na Finlândia, ou seja, no contexto finlandês, tem como língua materna o finlandês. Então, um parênteses aqui, né, para os professores, que sempre que possível resgatarem os materiais dos próprios alunos para fazer os exercícios. O texto do aluno, seja oral, seja escrito, é matéria-prima para a gente. A gente pode pegar esses exemplos dos próprios alunos para trazer para a sala de aula e fazer o aluno refletir sobre aquelas estruturas, aquele texto, aquelas frases que eles estão produzindo. Isso aqui é aceitável? Então, quando o aluno diz, a família da professora mora em Rio de Janeiro, bom, o falante nativo, nós aqui sabemos que adequado seria dizer a família da professora mora no Rio de Janeiro. Quer dizer, fazer a contração ali da preposição com um artigo definido, porque Rio de Janeiro pede esse artigo. Mas esse aluno não sabe, então eu jogo essa frase para ele analisar, para ele pensar, peraí, isso aqui é aceitável mesmo? E aí vale um outro adendo aqui, uma atenção, que esse tipo de atividade, todos os outros que estamos propondo aqui, na verdade, dependem, obviamente, do aluno que você tem, do contexto que você tem, então tudo isso pode ser adaptado para a sua sala de aula, né? Então, esse tipo de atividade depende muito da idade do aluno, do nível de letramento do aluno e do seu objetivo, obviamente, certo? Mas é esse tipo de atividade simples assim que pode ajudar o seu aluno a se tornar mais consciente sobre essa estrutura, por exemplo, do uso do artigo definido e indefinido, né? E vejam também a questão do enunciado das tarefas, é muito importante que esses enunciados sejam bem claros, sejam explícitos, sejam bem direto ao ponto, né? Que não sejam enunciados, que não sejam exercícios que proponham ou que peçam ao aluno para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Veja que nesse exercício a gente não pediu para o aluno corrigir as frases, a gente só pediu para ele julgar. É aceitável? Não é aceitável. Para ele corrigir, a gente pode fazer uma outra atividade, como essa daqui que a gente pegou a tarefa, por exemplo, de correção, né? Como eu vou pedir agora sim para esse aluno corrigir. E aí vale também uma atenção, porque o aluno vai saber corrigir se ele tiver ferramentas, ou seja, se ele tiver conhecimentos da língua para corrigir aquela frase, né? Então, mais uma vez,
o professor vai ter que adaptar esse tipo de atividade para o seu aluno para saber se é adequado ou não ao nível dos alunos, né, ao nível de letramento dos alunos. Mas um exemplo é esse aqui, olha. O enunciado diz assim: localize e corrija os erros quanto ao uso dos artigos nas frases abaixo. Então, veja que nesse enunciado a gente chamou a atenção que a gente está olhando para os artigos, né? As frases, mais uma vez, são exemplos de frases reais, de discursos, de textos reais. Então, elas têm problemas em outros aspectos que não só o uso dos artigos. Então, o aluno pode ter vontade para falar: meu professora, peraí, tem que corrigir isso aqui também. Ótimo, mas a gente está focando no uso dos artigos nesse momento, né? Então, um exemplo aqui, né? Algumas vezes, gente faz picanha no espeto na casa. E, bom, aqui tem alguns outros problemas, como eu mencionei, mas aqui a gente queria chamar a atenção desse aluno para esse uso aqui, no espeto na casa. E aí você fica, na casa de quem? Né? Ou seria de casa, enfim. Normalmente, minha café da manhã é a coisa chamada urarca com mirtilos. E o aluno estava tentando explicar aqui qual era o café da manhã dele, né? E a coisa, ou seria uma coisa, né? O almoço eu como normalmente no restaurante com colegas de trabalho. E depois temos, na Finlândia, os restaurantes os restaurantes à la carte, as lanchonetes e os cafés para comer. Então, veja aqui que a gente tem também um artigo definido aqui que não está bem encaixado, né? Que está fora do lugar, que não tem necessidade de estar ali. E a intenção é que o professor, junto com o aluno, leve o aluno a perceber que esse artigo está mal colocado e que ele precisa ser eliminado, né? Essa é a única tarefa: localizar, ok, achei o artigo, os restaurantes, não preciso desse artigo, elimina esse artigo. Vai ter casos que o aluno vai precisar substituir o artigo definido pelo indefinido ou vice-versa, né? E vai ter casos que ele vai precisar adicionar. Então, parece simples a atividade, né, de um certo ponto, mas é para ser simples nesse nível, para chamar mesmo a atenção do aluno para essas estruturas e para o efeito que tem, né, no uso dessas estruturas ou no efeito que tem quando eu uso indevidamente, certo? Bom, por fim, aqui a gente propôs uma outra atividade ainda com a tarefa que a gente chama que a gente, na verdade, a Jane Correia, chama de completamento ou produção, que é uma tarefa para o aluno completar o texto, ou completar, ou fazer a produção, né? Para ele escrever, ou para ele falar, ou terminar uma frase, terminar um texto, né? A gente propôs aqui uma atividade um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais extensa, para dar um exemplo de como o professor pode pegar, por exemplo, uma atividade também de leitura e, a partir daquela atividade de leitura, entrar no tópico gramatical. Quer dizer, ele não precisa só trabalhar o tópico gramatical dentro da sala de aula, mas ele pode trabalhar isso dentro de um contexto e associado a outras atividades também. E, inclusive, fica uma dica aqui de um site para os professores de português como língua de herança, para os professores de português de língua estrangeira, principalmente para quem dá aula para criança. Esse site aqui eu vou abrir, já está aberto, na verdade, deixa eu ver se vocês veem a mesma tela que eu. Sim, do livro, ok. Ops, eu saí da página. Bom, esse site aqui, Eu Leio para uma Criança, é de um banco no Brasil. Tem vários livros digitais, na forma digital, o professor, o aluno, a família pode baixar os livros, mas também pode ler online. E os livros têm uns efeitos assim interessantes, uns desenhos bem bonitos, efeitos de som também. Entendi. Aí a gente selecionou esse aqui, A Menina das Estrelas. Já no título você tem uso aí de artigos definidos que podem ser discutidos com os alunos, né? Então, a gente propõe nessa atividade que o professor leia esse livro com os alunos, ou que proponha que os alunos leiam o livro, enfim. É uma atividade inicial de leitura. E a gente destacou logo o textinho da primeira página aqui para trabalhar mais para frente o tópico gramatical. Mas só para vocês verem que é bem bacana como o livro é disposto aqui na internet, né, na página. E aí tem
enfim, tem coresinhas, tem vários efeitos, e para as crianças, especialmente, é um atrativo, né? Pelo menos eu trabalhei alguns desses livros aqui já algumas vezes com as crianças e eles adoraram, principalmente porque tem som, enfim, porque dá para você ir para o lado, dá para ir para o outro, sempre, especialmente agora que a maioria de nós está trabalhando online, está dando aula à distância, né? Esse tipo de atividade cai muito bem. Para trabalhar a leitura, né, online é sempre um desafio. Então, fica aqui a dica. Né? Então, a gente propõe aqui, voltando para os nossos slides, a leitura dessa história, A Menina das Estrelas. Depois propomos um exercício de interpretação, um exercício de compreensão do texto, né? E aí os alunos podem responder oralmente, por exemplo. Qual é o nome da menina da história, qual era o assunto favorito da menina, enfim. E o professor pode selecionar as perguntas que achar mais conveniente, propor outras perguntas, mais uma vez, dependendo do nível de letramento, nível de proficiência linguística dos alunos, certo? Mas a atividade mesmo que a gente quer chegar, que eu quero mostrar para vocês, é essa daqui, em que a gente propõe uma releitura e análise e, mais para frente, uma atividade de completamento. A gente destacou aqui esse fragmento do texto em que se diz... Deixa eu aumentar um pouquinho. Em que se diz assim: Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. No meio de tanto papel, viu um pacote que não parecia uma boneca. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro. E aí, depois de o aluno ler esse fragmento, a gente pede para ele comparar com o mesmo fragmento reescrito com algumas alterações. E aí eu destaco aqui o trechinho que a gente mudou, que é justamente o trecho que fala: viu um pacote, mas aqui a gente colocou, ela viu, cadê? Esse trechinho aqui. Viu o pacote que não parecia a boneca. E no fim, uau, era o livro, ao invés de era um livro. Então a gente substituiu, trocou, né, os artigos definidos por indefinidos e vice-versa. E propomos depois uma reflexão, para usar primeiro para o aluno identificar as mudanças. Será que esse aluno consegue identificar as mudanças? Será que ele consegue chegar nessa percepção? Olha, a gente trocou aqui o definido pelo indefinido. E depois propomos qual é a melhor versão do texto, a primeira ou a segunda. Então, nesse contexto aí da história que o aluno leu, qual é a melhor versão? Essa daqui, a primeira, né? Um pacote que não parecia uma boneca. Ou o segundo, viu o pacote que parecia a boneca, né? A intenção é que o professor, junto com os alunos, o professor ajude os alunos a chegar à conclusão de que a primeira versão é a melhor mesmo, a original. E, na sequência, a gente propõe que o aluno continue a história, só que de um outro jeito. A gente pegou esse mesmo fragmento da história, Vanessa estava muito animada, tal. E depois, aqui no final, antes... Uau, era um livro, o livro, era um caderno, era uma bicicleta, enfim. A ideia aqui é que o aluno complete o texto e aí o professor vai poder pescar também se esse aluno conseguiu perceber o uso a diferença, né? E não só a diferença, mas enfim, toda a questão em torno do artigo. Será que ele vai usar o artigo definido aqui? Será que ele vai completar essa frase usando o artigo indefinido? Era um ou era uma? Era o ou era a? Como será que esse aluno vai completar esse texto depois de toda essa discussão em torno do uso dos artigos, né? Então, vejam como a gente foi transformando a atividade, toda a discussão teórica, né, dos estudos teóricos em uma atividade. Não é uma atividade muito complexa de se fazer. Claro, o professor pode dar o seu estilo, né? Ele quer fazer uma atividade online, ele quer fazer, enfim, imprimir esse material e entregar para o aluno fazer. Enfim, como o professor vai fazer essa atividade, né? O resultado final fica claro a critério de cada um. A gente tem hoje em dia bastantes ferramentas para isso. Inclusive, o nosso professor Tiago,
da Associação de Professores também, deu umas dicas incríveis no primeiro seminário aqui da associação, umas semanas atrás. E aí o professor Tiago deu umas ideias de ferramentas online, aplicativos e sites incríveis para os professores utilizarem na sala de aula, sobretudo agora nesse tempo de aulas à distância. Fica a dica para quem não assistiu, entrar lá no nosso site e depois procurar, né, no site da associação. Mas, enfim, esse tipo de atividade pode ser transformado para a sala de aula presencial, para a sala de aula online, e é uma ideia para os professores que estão aí assistindo usarem, né, para desenvolverem nos seus alunos a atenção consciente para o uso dos artigos, né? E, claro, esse tipo de exercício pode ser adaptado para outras questões, outros tópicos gramaticais facilmente. Depende muito da necessidade que vocês têm em sala de aula, né? A gente vai deixar as nossas referências aqui expostas um pouquinho e perguntar se tem alguma pergunta, se tem algum comentário de quem está assistindo para a nossa colega Helena. Ou sugestões também. Eu não ouço você, Patrícia. Acho que seu microfone está desativado. Não, está ativado. Não ouve? Oi. Oi, agora eu estou ouvindo. Desculpa, era o meu microfone. Agora... Olha, nós temos alguns comentários aqui, principalmente do professor Tiago. Exceções, quais? Diga-me uma, quando falou. Eu tenho o mesmo problema com a cidade do Porto, que também pede artigo. Uhum. A Cristina Levintal diz, é curiosa essa questão dos artigos, por exemplo, em Portugal, diz, ela vive em África, e no Brasil, na África. E mais uma vez, o professor Tiago, quando a Luciana mencionou do seminário dele, ele apontou, sou eu. A Lília Cristina Nascimento Pinho, parabéns às professoras, palestras muito ricas. Obrigada, Lília, obrigada, Tiago, Cristina. Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu achei muito interessante pontuar mesmo essas diferenças no uso do artigo nas variantes do português, né? Porque realmente é diferente. Às vezes, dentro do próprio Brasil, tem algumas variações também. Porque eu sou de uma cidade do estado do Rio chamada Niterói, e lá não é comum usarmos o artigo definido antes de nome próprio, por exemplo, né? Eu vou na casa de Patrícia, Helena, eu não falo a Helena, e eu lembro que quando fui para a capital, para o Rio, era um pouco diferente, muitas pessoas reconheciam que eu era de Niterói por alguns traços, né, de linguagem. Então, isso também a gente pode discutir com o aluno, e aqui na Finlândia, as aulas oferecidas pelas escolas municipais normalmente juntam falantes de português europeu, português brasileiro, eu já tive até de português angolano, então é uma oportunidade, moçambicano, uma oportunidade de conhecer também, aprender com eles, às vezes convidar alguém da família, um pai, para falar na aula, para todo mundo ouvir como é que é aquela outra forma, né? Então, ao mesmo tempo que é um desafio ter tantas variantes na mesma sala, também é enriquecedor e a gente pode despertar também a consciência, como a Luciana falou, né? Metalinguística do aluno, explorando essas diferenças. Eu não chega a ser uma dificuldade, mas essa questão de usar o termo em geral, a preposição, vamos dizer assim, a preposição de animais, e depois flexionado com o artigo dos animais, há sempre uma confusão e tem que sempre dar mais exemplos, explicar e saber em que contexto isso está se aplicando, né? Até mesmo no português, no ensino do português como língua estrangeira para os adultos, né? De animais ou dois animais, mas você quer dizer todos no sentido completo, então você pode ser dois animais, sem exceção. E num sentido geral, havendo exceções, o de, né? Realmente essa questão do uso do artigo flexionado e com outras palavras, no caso da preposição,
Realmente é bem complicado isso, né? Mas... E como você falou, né? É complicado para nós falantes nativos, né? Então, para quem está aprendendo, como a Patrícia colocou, num outro contexto, no contexto de herança, é um desafio maior ainda, né? Então, daí é nosso papel, nosso papel de professor, né, de chamar a atenção do aluno para essas questões também, respeitando sempre, claro, a maturidade, né, a idade, contexto, enfim, né? o contexto, exatamente. O contexto, né? O Mas contexto, o nível. É importante levar isso para a sala de aula mesmo. Sim, essas tarefas que você apresentou, Luciana, até mesmo no contexto do ensino do português de língua estrangeira para adultos, eu acho que funciona muito bem, é aplicável. Certamente. Com certeza, porque ele tem condições, dependendo do nível, ele já tem condições de julgar se aquilo ali está certo, soa certo, né? Eu acho que é muito bom essa aplicação dessas tarefas, né? De julgar o próprio essa de texto. julgamento ela é interessante para você ver também como que o aluno está interpretando o uso do artigo. Porque, no caso, o artigo também tem um componente semântico, né? Claro, ele não é só uma classe de palavras, né? Mas ele tem um componente que dá sentido e muda o sentido da frase. Então, explorar essa variação dos sentidos ela é muito interessante e explorar os contextos onde não caberia muito aquela variação, não faz tanto sentido, né? Então, acho que é por aí. Realmente não é o certo nem o errado, mas mostrar as possibilidades para que o aluno saiba. Né? Senão ele tende a reduzir, como a gente estava falando na parte teórica, ele tende a reduzir, usar muito pouco, só aquilo, repete aquele sempre, né? Porque não sabe as possibilidades todas, não conhece. Então, achei bem interessante essa tarefa de julgamento. A mesma coisa acontece do em casa e na casa, né? Na casa de quem? Em casa, é a sua. Então você tem que explicar. Eu sempre brinco, em casa é home sweet home, né? Que é em casa, tá? Não tem o uso do artigo, mas é muito interessante. Parabéns, professoras. Parabéns. Obrigada. Um prazer compartilhar aqui. Isso. E o material vai estar disponível no site, né, da PPF, juntamente com o vídeo, né, de hoje. Né? Isso. E aí, eu gostaria de reforçar, deixar lá no material as referências para os artigos. Leiam, gente, ler é muito importante. Eu sei que às vezes a nomenclatura e a linguagem é um pouco difícil, mas sempre um pouquinho a gente vai absorvendo e a gente vai começando a ter novas ideias, né? Então vejam lá os artigos, procurem ler e aprender cada vez mais. Exatamente. E a gente, né, falando agora da associação, nós estamos aqui para compartilhar, para trocar ideias mesmo. Então, os professores, principalmente o público que está em sala de aula, né, e que está assistindo, pode ler mesmo os artigos, né, revejam aí as nossas referências bibliográficas, digam para a gente o que acharam, façam perguntas, não que a gente vai ter resposta para tudo, mas a gente tenta e a gente vai dialogando e aprendendo junto. Dicas, né? Exatamente. Compartilhem as atividades que vocês mesmos estão desenvolvendo aí na sala de aula, que estão dando certo com a gente. A gente está aqui aberto ao diálogo, querendo aprender, querendo ensinar, enfim, querendo melhorar as nossas práticas de sala de aula junto com vocês. Ótimo. Bom, vamos finalizar? Então, mais uma vez, muito obrigada, professoras, pela apresentação, pelo seminário. E já deixando aqui o próximo seminário vai acontecer, o terceiro seminário vai acontecer no dia 18 de novembro, com a professora Evelise Erola. Ela vai falar sobre alfabetização bilíngue, desafios e práticas. E também isso vai ser um tema muito bom, não vou perder. Né? Não percam mesmo, né? E nós vamos ter também, dentro do projeto Sala de Bate-Papo, uma entrevista com um professor associado da PPF, professor Babel. Ele também tem experiência, ele está atuando como professor de português língua de herança, tá? Então não percam essas atividades para a próxima semana, fiquem atentos, nós vamos estar transmitindo
via Facebook, tá? Mas todos são bem-vindos. Por favor, divulguem, está aberto para todos, por favor, divulguem, tá? E quem precisar do link também, a gente fornece o link, por acaso não tem Facebook, né? Então a gente exatamente. só pedir o link. Ok, muito obrigada, então. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigada quem assistiu aí. Tá bom? Obrigada pela troca. Obrigada, meninas. Estava ótimo. Tchau. Ai, até a que bom. próxima. Obrigada. Vamos aqui.